O Eterno, abençoado seja seu glorioso nome para todo sempre. Escreveu com a sua mão, Zahor Etion Hashabat, Le Kadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E nós desejamos a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os quatro cantos da terra, um Shabat Shalom, um Shabat abençoado, repleto, cheio da misericórdia, da graça, do favor do Eterno, de toda sorte de bênçãos que ele possa trazer para a sua casa, para a sua família, para todos os que estão à sua volta. O Eterno, ele quer utilizar você, quer me utilizar, para que sejamos propagadores da sua graça, do seu amor, do seu arravado, tudo aquilo que ele prometeu desde a antiguidade para todos os seus servos. Ele disse para Abraão, ele chamou e disse: Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, esse chamado que ele passou para Abraão, e ele disse: de ti abençoarei todas as nações da terra. Então todos nós, meus irmãos, temos esse chamado, o chamado de Abraão, de sermos uma bênção. Que a partir de nós vamos abençoar todas as nações da terra com o testemunho da Torá, Edut Torá. Testemunho da Torá, as nossas atitudes serão sal para este mundo, o tempero correto. Serão luz para aqueles que estão em trevas. Seremos a água sedenta, meus irmãos. Água sedenta para os que têm sede. Aquela água sedenta não, água para os que estão sedentos, né? Aquela água que vai matar a sede. Água para os sedentos. Nós vamos dar o testemunho da verdade. Edut Emet. Nós vamos ser essas pessoas a qual o Eterno pode confiar em delegar a todos nós responsabilidades de levar a sua mensagem adiante. Nós não vamos dar um passo atrás. Nós, quando colocamos a mão no arado, não vamos tornar atrás. Vamos continuar em frente, sempre marchando com o nosso Messias à frente de nós, nos guiando através dos caminhos que o Eterno estabeleceu para todos os seus servos. Esse é um desejo que eu tenho para todos vocês hoje. Um bom dia a todos vocês, Boketov. Que tenhamos realmente um shiur, um estudo abençoado. Que daqui a pouco, né, quando vocês forem almoçar, vocês já estejam nutridos, né? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Nós possamos usar as palavras que o Eterno deixou aqui para que possamos aprender com as suas palavras. Tá ok, meus irmãos? Vamos começar o nosso estudo de hoje de manhã, né, com essa maravilha que nós aprendemos ontem, um pouco sobre os sacrifícios, e hoje temos como tema, né, cuidado com o pão de mel. É isso mesmo. Pão de mel, como assim, meu irmão? O texto diz: Lo ta'aser hametz. Não produzirás, não farás para ti hametz. E cuidado com o pão de mel. Está aqui os textos da porção, Vaikra, chamou. E a gente vai entender qual o perigo de produzir hametz. Devash, trazer para o Eterno o mel também. Por que a gente não pode levar um pãozinho de mel para o Eterno? Como eu tinha dito ontem, quem se lembrou aí, tem uma memória melhor do que a minha até, se lembrou, que eu havia dito que nem tudo poderia ser levado diante do altar do Eterno. Também teria um item que não pode faltar jamais diante do Eterno. E os itens que a gente vai observar que não podem constar nos sacrifícios é justamente o fermento e o mel. Agora, você não pode comer um pão de mel? Pode, meu querido. É uma delícia. Eu como um pãozinho de mel. Tem um cara aqui que tá aqui no Recife que é bem engraçado. Ele diz, bote pra mim esse pãozinho de mel, bote. E realmente, temos que comer um pãozinho de mel, se alegrar com isso também. A doçura, meus queridos, o doce, né?
ele tem essa propriedade, essa peculiaridade. Eu gosto muito de doce, né? Dá pra perceber, né? Eu gosto muito de doce, viu? Ai, meu Deus, eu gosto. A doçura em si, ela tem essa situação de deixar você alegre, deixar você animado. Você está às vezes meio para baixo, tudo você come um docinho, você já volta a se animar. Acho que meus gatos aqui tudinho comeram um doce, viu? Estão tudo aqui brincando que só. Acho que a ração estava doce. Então, eu trouxe esse primeiro texto, né? Esse texto de Amós, traz um pouco do conceito, do problema do Hametz, certo? O profeta Amós, ele traz uma declaração até assim como se fosse uma pegadinha, né? Para quem está lendo. Olha o que o texto de Amós diz. Ve kater me hametz toda vikreu ne davot ha-shemil ki hen ahavten binei Israel neum Adonai Adonai. Adonai eterno. Então, queimem pães fermentados como oferta de agradecimento. Gabem-se em público a respeito das suas ofertas voluntárias, pois isso é o que vocês amam, filhos de Israel, diz Adonai o Eterno. Ou seja, gabem-se na hora de você fazer uma oferta. Você deve mostrar isso para todo mundo. Você deve trazer para essas pessoas, para o Eterno, pão fermentado. Um pão cheio, pão grande, né, bonito. Não o pão matzá, o pão sem fermento. Para quê? Um pão sem fermento para o Eterno. Nós que construímos um templo tão pomposo, tão bonito, tão grande, digno da grandeza de Adonai, vamos levar um pão, uma tabiquinha, aquele pão fininho. Vamos levar um pão grande, bem fermentado, bem bonito, diante do Eterno. Vamos nos gabar diante das pessoas, mostrar para as pessoas que nós podemos. Será que é isso realmente que o Eterno quer, meus irmãos? Então, a palavra seor, que é a palavra fermento, tem uma representação, meus queridos, de vaidade. É o que a gente vai observar. Tanto que o texto, eu vou até marcar aqui para vocês, está aqui, ó. Gabem-se diante do Eterno. Você se gabar, imagine uma pessoa se gabar diante do Eterno. Você está levando uma oferta para o Eterno, muitas vezes uma oferta de agradecimento, porque você, quando você vai levar uma oferta de agradecimento ao Eterno, você vai agradecer ao Eterno por algo, você está agradecendo porque você não é digno de receber algo. Nós não somos, eu mesmo, quando eu faço minhas orações, meus irmãos, eu digo ao Eterno, Pai, eu não sou digno de nada, eu não mereço as bondades que tu tem me dado. E se for para me dar, Pai, algo que vai me afastar de ti, que tu não me dê. E assim que deve ser o pensamento, né? Não a oração. Você não repita o que eu estou contando uma história minha. Estou dizendo o que eu sinto quando eu estou orando. Que eu não sou merecedor de tudo aquilo que o Eterno fez por mim. Pelo contrário, eu sei que eu não mereço aquilo que o Eterno tem feito por mim. Então, se gabar diante do Eterno, que é o que está escrito aqui, gabem-se em público a respeito das suas ofertas, é justamente tudo aquilo que é contrário ao sentido de uma oferta de agradecimento ao Eterno. O agradecimento é ao Eterno e não às pessoas que estão à sua volta. O fermento, a única função que ele tem é de trazer àquela massa um aspecto que ela não tem. É ela se inflar, ela se encher. É justamente o que o profeta está dizendo, se gabar. É você se vangloriar de coisas que você não é. E principalmente num momento como esse, de levar uma oferta ao Eterno de agradecimento por algo que o Eterno proporcionou. Porque quando você se gaba de algo, você está se gabando de algo que você fez e não de que lhe deram. Ninguém vai se gabar de andar com um carrão bonitão
e dizer, eu ganhei de presente de fulano de tal. Não. A pessoa vai se gabar e dizer, o meu carro, esse carro aqui é meu, eu tenho esse carro aqui, tal, tal, tal. E isso é uma forma. Porém, estou dizendo que você não pode ter um carro? Tenha. Porém, saiba que tudo é passageiro, meus irmãos. Nós não temos nada. Existe para nós por um determinado tempo. Porque a partir do momento, meu querido, que você fecha os olhos, você não leva carro, não leva casa, não leva roupa, sapato de marca, dinheiro no banco, celular do mais novo, de última geração, notebook do caro, tratamento de pele do mais bonito que existia. Como é o nome? Injeção que tem agora? Botox, aquele negócio para ficar todo. Não leva a nada disso. Existe para nós por um determinado tempo. Não vamos lutar a nossa vida para garantir coisas que são efêmeras, passageiras. Então, o profeta está usando um pouco um tom sarcástico, literalmente. Porque o fermento tem esse tom de vaidade, de se gabar, de se elevar, de trazer um aspecto a uma determinada, ao pão, à massa, que ela não tem. Ela tem aquele aspecto, vai dar aquele aspecto mais bonito, mais frondoso, porém, ela não, propriamente dita, ela não tem aquele aspecto. A massa em si, ela vai ter aquela mesma quantidade de massa, você bota um pouquinho de fermento, ela expande bastante. Então, a vaidade é o que representa o fermento. Assim como o fermento produz o crescimento da massa, mostrando o tamanho que ela não tem de verdade, mostra exteriormente aquilo que não somos. Ela vai trazer à tona, irmãos, a impiedade. Espalhar o fermento é a mesma coisa de você espalhar o orgulho. Quem foi o primeiro orgulhoso que pisou na terra? Aquele que se elevou diante do Eterno. Os homens diziam, esse aí é um caçador diante de Adonai, é um diante do Eterno, ou seja, essa pessoa tem condições de bater de frente com o Eterno. E essa pessoa reuniu seres humanos, criou uma torre e disse, com essa torre tocaremos o céu. Ou seja, esse homem trouxe doutrinas que até hoje permeiam e são a força motriz das grandes nações, das sociedades. Pessoas orgulhosas, pessoas cheias de seor, cheias de fermento, infladas em seu coração. Homens servindo a outros homens como se fossem deuses. Não estou mentindo, meu irmão. As pessoas servem a essas autoridades como se essas pessoas não errassem, como se essas pessoas não fossem no banheiro. São seres humanos, precisam de beber água. Se ela não beber água, morre. Se ela não comer, morre. Se ela não for no banheiro, morre. Precisam de outras pessoas. Imaginem o homem mais poderoso do mundo hoje. Se pegassem ele e botassem ele no meio da floresta amazônica. Soltasse ele com aquele terno, aquela gravata e o carrão luxuoso dele pelo andar. Imagine soltando ele. Esse homem aí que você está pensando. Não estou dizendo específico, mas qualquer um. Soltando no meio da floresta amazônica. Ele deixou de ser poderoso. Deixou de ser tudo aquilo que ele conquistou em cima de outros homens. Aí a humildade vai chegar até ele. Quando ele vai clamar pelo Eterno. Eu falei ontem. É um ateu quando literalmente tá passando por um momento de angústia, vai morrer, tá caindo no prédio, tá no acidente de carro, tá dentro de uma mata. E pode ter certeza que não, se ele pode até não falar, mas no coração dele ele está clamando por misericórdia. Então, meus irmãos, espalhar o fermento, só que espalha o fermento, é justamente o que eu estava citando agora. É os fermentos que foi lançado por Nimrod. Ensinamentos que são contrários à Torá. Que inflam o ser humano, inflam o ego,
inflam aquela massa contra os ensinamentos do Eterno. Então, o profeta Amós foi... O Eterno usou as palavras perfeitas aí para ele. Que essas pessoas estavam levando diante do Eterno é a mesma coisa de levar um pão fermentado. Cheio de orgulho, se gabando, mostrando para os outros. Essa geração que o profeta Yeshayahu estava criticando ontem. A gente usou o texto dele, Yeshayahu, capítulo 1, versículo 11 em diante. Que o Eterno não aceitava aqueles sacrifícios. Estavam cheios de sangue, cheios de orgulho, cheios de mentira, cheios de vaidade. São esses tipos de pessoas que até hoje, meus irmãos, até hoje existem. Não pensem que acabou, não. Não pense que o fermento de Nimrod acabou. Pelo contrário, até hoje ele existe e está planificado nas ações do ser humano. Quando o ser humano é orgulhoso, o ser humano ele tem em seu coração o desejo de mostrar-se perante os outros, de ser melhor do que outras pessoas, de se sentir melhor do que os outros, de mostrar que ele é mais perfeito do que o outro. Ele pode apontar o dedo para alguém. Eu posso dizer isso de você, mas você não pode falar de mim. Lembre-se, olha aqui. Ó. Arma não, viu? Estou apontando para alguém. Tem um dedo apontando para a pessoa, 3 apontando para mim e 1 para o Eterno. Yeshua nos ensinou que nós... Isso é tirar o fermento, viu? Isso é tirar o fermento. Antes de acusarmos alguém, de apontarmos o defeito de alguém, devemos corrigir primeiro o nosso defeito. Você, Yeshua fala, quando atentares para um cisco que está no olho do teu irmão, atenta primeiro para a trave que está no teu olho. Tira primeiro a trave que está no teu olho, depois, vai lá e tira o cisco que está no olho do teu irmão. Muitos orgulhosos têm uma trave nos olhos e querem ver o cisco no olho de outra pessoa. Isso é fermento. São doutrinas fermentadas em nossa vida. Então, por que o Eterno não quer que tenha hametz? Não tenha essa massa fermentada. Hametz é a massa que recebeu o fermento. Seor é o fermento. Não quer que nós produzamos, ou seja, vamos inserir o fermento na massa. Trazer ao Eterno a massa e nós introduzimos o fermento nela. Esse fermento é velho. Vocês sabem, já pesquisaram como é que é o fermento? Não. O fermento, meus queridos, está no ar. Existe hoje o fermento químico, posição química, mas tudo que você imaginar fermenta. Tanto que nos matzot, os pães sem fermentos, que a gente vai comer no Pêssar, tem um período que na produção da massa, você faz a massa ali, botou os ingredientes da massa, são 14 minutos até a massa começar a fermentar. Quem já compra pronto, foi inspecionado por um rabino, tal, para ver se cumpriu esse requisito. A inspeção basicamente é isso aí. Não pense que é por causa da oração, tal, também é importante, mas é mais a questão do prazo, porque o fermento está no ar. O fermento em si são lactobacilos vivos. Eles estão presentes na composição do ar e quando a água entra em contato com a massa, cria-se um ambiente propício para que esses lactobacilos que estão no ar, estão presentes no ar, se alimentem daquela composição e elas começam rapidamente. Isso é prazos de 14, por exemplo, 14 minutos. Tanto de trazer, literalmente, peço até perdão pela palavra, defecar e morrer nessa massa. Aí, a partir disso,
outros lactobacilos se alimentam também desses restos e vão lá implodindo, e aquilo ali libera uma determinada composição química que faz com que a massa vá inflando, né? Inchando. É isso que eu venho pesquisando, né? Então por isso que tem esse prazo. O fermento antigo não era um fermento químico como a gente tem hoje. A gente pega um fermento para pão, né, ou para bolo, o que quer que seja, é um fermento já de uma composição química. A gente abre, no instante ele a massa infla. Nos tempos antigos, demorava-se um prazo bem maior. 2, 3 horas você deixava lá, pegava aquela massa velha. Presta atenção. Veja como era um negócio bem legalzinho. Você pegava uma massa velha, uma massa que você estava fazendo ali já com fermento, e introduzia naquela massa. Deixava na janela lá fermentando, beleza? Depois de um tempo, aquela massa inflando, inflando, inflando. Aí antes de você assar, você tirava um pedaço e guardava aquele pedaço. Deixava ele guardado. Botava em volta de um pano e assava o seu pão. Depois de um tempo você vai fazer outro pão. Você pegava aquela massa, ia fazendo ali, pegava aquele pedaço de fermento velho, introduzia na massa para poder aquela fermentação ser muito mais rápida. Aí aquela massa crescia rapidamente, você pegava de novo aquele pedacinho de pão, guardava, assava o seu pão, no outro dia você ia lá, fazia a massa de novo, pegava aquele, e assim vai. Quando chegava na época de Pêssar, o que é que era feito? O Eterno mandava que jogasse o fermento velho fora. Era basicamente pegar esse pedaço de massa que ficou sendo reaproveitado o ano todinho, de vários pães, e jogar fora. Então, tem vários ensinamentos sobre isso, né? A gente tem uma renovação a cada ano, de buscar o Eterno a cada ano no Pêssar, enfim. Também existe a questão por exemplo, você estava fazendo um pão e não limpava direito a vasilha que você estava fazendo. Ficava ali esse trigo velho. Então a pessoa, quando botava uma massa nova, também já pegava esse mesmo teor. A forma mais fácil era tirar um pedaço e deixar guardado. Mas tinha gente que já deixava naquela vasilha ali os pedaços de pães velhos, né? As massas velhas. Então eu trouxe um texto do Mashiach, que o nosso Mashiach é muito sábio. Não existe palavras que descrevam a sabedoria do nosso Mashiach. Em Matitiahu, no capítulo 16, versículo 11, diz: Ve'ir lo ta shekilu ki lo al davar lechen amarti, perdão, lachen ki im lehishamer seor aqui, o fermento, né? Ha perushim ve ha sadukim. Ou seja, como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento, Senhor, dos fariseus e saduceus, os perushim ve ha sedukim. Então, Yeshua está criticando os seus shlechim, seus apóstolos, por não compreenderem que eles que eles deveriam ter cuidado com os ensinamentos dos fariseus e saduceus. Porque depois de um tempo eles compreenderam, né? Então compreenderam que não disseram que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, dos perushim. E qual é a doutrina dos perushim? Que doutrina é essa? Eram todos que tinham essa doutrina? Evidentemente que não, meu irmão. Preste atenção. Isso é até uma redundância, a frase que eu vou dizer possa ser até incoerente, mas
tem sabedoria nessa história. Toda totalidade é burra. Como assim? Se toda totalidade é burra? Porque não existe, meu irmão, um pensamento único. Todo ser humano é plural. Então eu não posso dizer. Vou dar um exemplo, beleza? No exterior, existem algumas pessoas, não são todas, lógico, eu não vou dizer isso. Algumas pessoas que dizem, olha, todo brasileiro é ladrão. Por quê? Existe uma parte dos brasileiros que querem ter uma vida fácil. Isso não pode ser omitido. Mas não são todos que são ladrões. Isso é um fato comigo essa semana. Eu fui num atacado que tem aqui, que vende essas partes de presentes, né? Vários tipos de presentes, essas coisas. E material de construção, armazém, tudinho. Bem grande aqui no Recife. E quando eu terminei de comprar uma coisa, minha esposa pediu um bolo. Eu perguntei, quer alguma coisa daqui? Ela fez, eu quero um bolo. Veja, no armazém de construção vende bolo, para você ter uma noção. De primeira qualidade, viu? E eu tinha acabado de se passar no caixa. Aí ela tem esse costume. Quando eu termino de passar no caixa, ela me pede alguma coisa. Aí eu, tá bom, minha filha. Aí quando eu já ia voltando, eu disse, ô moça, eu posso ir ali na frente comprar um bolo? Ela fez, pode, mas deixa eu lacrar a sua sacola. Ou seja, não existe confiança. Porque existe o medo de que a pessoa entre com a sacola e coloque bens do próprio local dentro da sacola. Realmente pode acontecer. Mas eu iria fazer isso? De maneira alguma, meus irmãos. Mas, infelizmente, como diz o ditado, por causa de um pagam todos. Pagam todos, né? Aqui, quando o Yeshua está falando dos fariseus, não são todos os fariseus. Eram alguns que tinham uma doutrina e um pensamento errôneo. Que doutrina era essa? Que fermento era esse? Cautela que Yeshua condiz com alguns ensinos que alguns fariseus tinham acerca das escrituras. Ensinos estes que a gente vai ver nesse próprio estudo, vai ver posteriormente, que enaltece características físicas para demonstrar uma aproximação do Eterno, que não condizia com a verdade. Hoje, meus irmãos, a gente deve se afastar desse tipo de ações. Que tipo de ações são essas? De querer se exaltar diante dos homens por algum atributo físico, algum atributo que eu posso dizer intelectual, algum atributo financeiro. Dizer que você é mais chegado ao Eterno porque você tem uma condição financeira melhor do que o seu irmão. Ah, tem que melhorar nisso para você poder ter, porque eu mesmo eu obedeço a tudo do Eterno, por isso eu tenho sido abençoado. Você é abençoado não é com bens financeiros. Você é abençoado em plenitude, em shalom, em tudo que o Eterno propõe para você. A Escritura fala, a gente vai ver nesse livro, versículo, capítulo 26 em diante, que aonde o povo pisar os pés, ele será abençoado, quando eles tiverem obediência às instruções. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser rica. Os profetas eram abençoados pelo Eterno, mas ele não tinha nem onde morar, botar a cabeça. A gente vê Eliarro, Hanavim, vivia numa caverna. E Ermiarro foi jogado dentro de uma fossa, de um poço. E Yeshua, ele dizia que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então, ser abençoado quer dizer que essas pessoas não eram abençoadas? Eram. Ser abençoado é você viver contente com o que tem. E se vier mais, amém. Se vier menos, amém também. Mas a doutrina dos Perushim, eles tinham em sua doutrina, alguns, né? Alargar os filactérios, os tzitzit arrastando no chão, roupas pomposas, lavar as mãos na frente de todos, dar, como a gente viu ontem, né? Dar volumes suntuosos de ofertas na frente, à vista de todos. Enquanto a viuvinha foi lá e deu 2 moedinhas e Yeshua disse, olha, ela deu mais do que todo mundo. Ele deu daquilo que lhe sobreja, mas ela deu tudo o que tinha.
Vamos continuar mesmo. Eu tenho esse problema falando demais. Daqui a pouco eu não termino o estudo. Vocês vão ficar tristes aí, passando o horário, almoçando tarde. Não pode, né? Tem que almoçar no horário. Então, no livro de Vaikra, finalmente chegamos nele, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: Ve-ha-notirat mi-ha-minha. E o que sobrar da oferta de grãos, né? Minha, a oferta de grãos, essa oferta de cereais, de grãos. Le Aharon Vanaiv Kodesh Kadeshim Mishnei Adonai Meishei Adonai. E o restante da oferta de grãos, porém, pertence a Arão e seus filhos, é uma parte especialmente sagrada das ofertas feitas pelo fogo. Então, dessa oferta, né, ela não era queimada toda. Até falei ontem que era queimada toda, não. Essa oferta sobrava alguma coisa para Arão e seus filhos. E continuando, né? Quando eles levaram a oferta de grãos assados no forno, ela consistirá em bolos não fermentados. Era isso que eu estava vendo. Feitos de farinha pura amassada com azeite na oliva ou matzá untada em azeite de oliva. Então, a palavra aqui, matzot, são bolos, esses pães sem fermentos. Sem fermentação. O Eterno, ele literalmente quer que o ser humano leve para ele um pão literalmente fininho, né? Sem aquela pomposidade, sem aquele volume que aos olhos que a gente tem, aos nossos olhos, trariam para a gente o que o Eterno merece, né? O Eterno recebeu o melhor. Porém, o Eterno não quer que você faça isso. Ele quer algo simples. Ele quer que nesse momento que nós vamos oferecer ao Eterno, nós possamos entregar para Ele aquilo que Ele solicitou e que nós não levemos, por exemplo, um simbolismo de orgulho, que nós no altar dele, na hora que nós estamos entregando nossas ofertas, nossos sacrifícios, nós não tenhamos orgulho, nós não tenhamos um ego inflado, uma soberba, ele está fazendo aquilo ali porque quer. Não, meus queridos. Devemos ter em nossa mente o desejo de levar ao Eterno aquilo que ele solicitou somente. Que é você levar para o Eterno um coração limpo de transgressões, um coração cheio de amor por ele, de vontade de obedecer às suas instruções, de se moldar a ele. Ser como o trigo. Moré Marcos Felipe, quando foi a Israel, mostrou o campo de trigo. É a coisa mais linda do mundo. Muito linda. E esse campo de trigo em si, apesar de bonito, de vez em quando caía joio nele. Também saía nele joio. Peço perdão, meus irmãos, já tem um resolveu brincar aqui do meu lado. É assim mesmo. E esse joio, qual é a diferença dele para o trigo? Quando o vento bate no campo de trigo, o trigo, por ele estar cheio de frutos, está pesado, o vento ele faz com que o trigo baixe-se. Por ele estar pesado, cheio de frutos. E o joio continua em pé. Não tem fruto nenhum. Parece com o trigo, mas ele continua de pé. Ele não tem fruto. O vento representa o mover do Eterno. Quando o mover do Eterno chega à pessoa que está cheia de frutos, ele se curva. Ele pode estar cheio de frutos, porém ele se curva. O joio não, meu irmão. Ele parece-se com o trigo. O mover do Eterno vem, ele permanece de pé, ele não se baixa. E não tem fruto nenhum.
sai nada, só a casca. Então que nós não tenhamos esse... É o mesmo sentido do Senhor, do fermento. Mostrar para as pessoas aquilo que não somos. O joio e o trigo também tem essa representação. São várias coisas que demonstram isso. O sal insípido. Yeshua fala sobre o sal insípido. Para que serve? É sal, é sal. Ninguém sabe quem é quem. Um sal que não tem a capacidade de salgar nada. Para que serve isso? Continuando. Veim menecha al hamahavat korbanecha, solet belulá bashemem matzah tihiye. Caso sua oferta seja uma oferta de grãos cozidos em uma chapa, ela consistirá em farinha pura, sem fermento, amassada com azeite de oliva. Então, meus queridos, o que representa esse bendito, esse danado desse fermento? O que representa ele? Como eu já havia adiantado para vocês, ele representava literalmente uma massa velha que era colocado um pedacinho dessa massa velha numa massa nova. E quando havia fermentação era realmente novamente retirado e guardado. E esse pedacinho de massa fazia com um pedacinho pequeno. Você pega uma grande quantidade de massa, você tira um pedacinho pequeno de massa, introduz ali e aquela massa se fermenta todinha. Dá um aspecto de beleza, de boniteza. Porém, é a mesma massa. Os nutrientes são os mesmos. Assim, meus queridos, são esses tipos de doutrina que estão no ar. Você sabe que o fermento, eu já expliquei, viu? Ele está no ar. São lactobacilos vivos, né? Em pequenas quantidades. São ativados a partir desse composto. E um pouquinho desse fermento, ele faz com que ele levede toda aquela quantidade de massa. Ele vai penetrar e causar reações em toda aquela massa. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Eterno não queria que em suas ofertas o ser humano trouxesse qualquer resquício de massa velha para o seu altar. Resquício dessa doutrina velha que permeia o mundo, que está em todos os locais do mundo. Você vai se esconder dentro de um buraco, vai estar lá. Vai chegar alguém, meu irmão, cadê? Quem você está aqui, mas quem é o seu líder? Quem mandou você vir para esse buraco? Como alguns peruxins chegaram para o Messias e disseram, de onde vem a tua doutrina? Aí Yeshua vai lá e diz, olha, vou dizer de onde vem a minha autoridade, De onde vem a tua autoridade? Yeshua diz, eu direi de onde vem a minha autoridade se vocês me responderem. O batismo de Yohanan era dos céus ou da terra? Ou seja, Yeshua está acabando com esse tipo sempre com esse tipo de doutrina. Que a pessoa tem que ter um mestre específico, tem que ter uma doutrina específica oriunda de determinado canto, tem que passar pelo crivo de não sei quantas pessoas. Quem foi que deu o crivo para os apóstolos que eram pescadores, pessoas que não tinham tanto conhecimento? Eram considerados como indoutos. Foi o próprio Messias. Ele os chamou para ser seus discípulos. Eles não precisaram ir para uma universidade, se especializarem com os peruxim lá na época. Yeshua pegou os mais humildes. Assim ele está nos pegando hoje. Aquela rede que eu falei para vocês, que foi lançada, que pegou 153 grandes peixes, que representa Betsalel, aquele que era o responsável por ser o construtor do tabernáculo. Então não se pode levar para o eterno, meus irmãos.
aquilo que representa as doutrinas do mundo, diante dele. Ele não quer saber disso. Você não pode levar orgulho, as coisas do orgulho, o sentimento de superioridade, quando você, na realidade, você está tendo, diante do Eterno, quando você está levando uma oferta, um sacrifício, você tem que ter o sentimento, quando está levando uma oferta para a remissão do pecado, de vergonha, de tristeza, de dor. Quando você está levando uma oferta de agradecimento, você está agradecendo por algo que você não mereceu, que você não tinha condições de ser sarfo daquilo, e o Eterno foi lá e lhe abençoou. Você não pode ter orgulho nesse momento. Quando você vai levar uma oferta para o Eterno, uma oferta de paz, você está em Shalom, o Eterno lhe providenciou tudo. A única verdadeira Shalom quem pode dar é o Eterno. E você está lá cheio de orgulho, dizendo, estou dando isso para tu. O Eterno não precisa de nada. Todas essas ofertas têm que ser dadas com um sentimento de humildade, anavá, humildade diante do Eterno. E não de prepotência. Então, logo, não poderia existir jamais fermento nas ofertas do Eterno. Ou seja, não pode existir orgulho no ser humano no momento em que ele pede perdão ou que ele está agradecendo por uma graça alcançada ou quando ele está em alegria diante do Eterno. Vou dar a tela aqui, mas era os textos que a gente já tinha lido. Então, olha para aí mesmo. Eita, deu até fome agora. Sobremesa só depois do almoço. Mas, se tem um pãozinho legal desse aí. Bonito, viu? Que delícia. Pão de mel, meus irmãos. Olha. Olha isso aqui. Meus queridos. Esse horário é bom para isso, mas só depois do almoço é melhor, né? Vamos segurar. Então, não se pode levar isso aí para o Eterno. Pão de mel. Imagina, não pode levar trigo, uma massa fermentada e não pode levar mel. E você leva um pão de mel. Meu amigo, não faça isso não, meus irmãos. Tome cuidado, não pode não. Então, no mesmo capítulo, né? No capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: Ve hanoterat min ha-minecha. Kim ha-minecha, mincha, né? La Aharon ul vanaiv kodesh. Kadashim mishnei Adonai. O restante da oferta de grãos, entretanto, pertence a Aharon e seus filhos. É uma parte especialmente sagrada das ofertas de Adonai feitas pelo fogo. Então, esse aqui, o ofertante não poderia, literalmente, comer dela, né? Teria que ser deixado para uma parte para Aharon e seus filhos. Continuando. E no versículo 11 diz: Nenhuma oferta de grãos que vocês levem a Adonai deverá ser feita com fermento, pois vocês não devem queimar fermento, agora vem o devash, e mel, ou mel, como oferta feitas pelo fogo a Adonai. Então, não se pode trazer nem fermento, nem devash, o mel, diante do Eterno, nessas ofertas. Por isso que eu tenho o desenhozinho aqui, ó, do pão de mel. Porque o mel também, meu irmão, já que você já acabou de dizer que o mel representa a doçura. David Hameler fala que a Torá, obedecer a Torá é como comer um favo de mel. Realmente é uma delícia. Esse dia que nós estamos vivendo hoje é uma delícia. Eu tiro por mim. Eu passei anos trabalhando. Eu só tirava mais ou menos um pouco de tempo no domingo. Mas no domingo ficava ainda para fazer umas coisas minhas. Trabalhava direto. Até o momento que eu parei de trabalhar no Shabat. Comecei a literalmente, meus irmãos, comer favos de mel. Ter tempo para descansar minha mente. Para colocar em prática
o estudo das Escrituras, de olhar para o meu próximo, olhar para a minha casa, para os meus familiares, descansar, melhor dia para dormir, tirar aquele cochilo gostoso. Terminou o estudo, já estou, bem dizer, dormindo já. Nos dias normais eu vou dormir tarde, acordo cedo. Shabat não, Shabat, o cara vai dormir cedo e acorda tarde, é ao contrário. Tem que ser ao contrário, meu irmão. Tem que ser tudo ao contrário desse mundo, no Shabat. Então, no versículo 12 diz: podem levá-los a Adonai como oferta de primícias, mas não serão trazidos ao altar para fazer deles um aroma agradável. Ou seja, nesses tipos de oferta que nós estamos estudando hoje, não podemos levar nem fermento nem mel. A oferta de primícias é justamente o terceiro dia após o Pêssar, quando é levado 2 pães diante do Eterno, fermentados, né? Não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, viu? É tanta coisa que acaba passando batido algum detalhezinho. Eu reconheço que eu não... Às vezes eu erro. Reconheço, é normal. Todos já sabem da minha história. Todos já contei para todo mundo, não é noção disso. E faz parte do processo você saber que não sabe de tudo. Você informar as pessoas que não sabem de tudo. Um pouquinho que eu sei eu vou compartilhando. O que eu não sei, não faço questão nenhuma. Podem colocar no chat. Meu irmão, olha, você se equivocou nesse detalhezinho aqui, é isso, aquilo. Na hora, meus irmãos, quando eu ver, eu reconheço na hora. Vou lá dar uma lidazinha, realmente, se for aquilo que está me dizendo, eu vou reconhecer meu erro. Na hora, sem muito detalhe não. Então, o Eterno continua a sua explicação acerca dessa oferta e ele especifica que além do fermento não será admitido o mel. Preste atenção, não pode, viu? Não é que pode não, não pode. Ou seja, aquele pão de mel com certeza é proibido levar como oferta ao Eterno. Esse pãozinho de mel que eu botei para vocês. Agora, eu pergunto a vocês, é proibido você comer pão de mel? Eu já disse a vocês, não, vocês podem comer tranquilamente. Não é proibido não. Agora, o significado que está por trás dessa instrução, que é o que a gente vai ver mais adiante, é que é bastante interessante. O mel e o fermento têm representações interessantíssimas. Eu vou trazer só alguns textos para ilustrar, mas a gente já falou muita coisa sobre isso, sobre o fermento, né? Vou trazer mais um texto aqui sobre o fermento, 1 ou 2 textos sobre o fermento, depois a gente começa a falar sobre o mel também. Certo? Trazer um texto do Mashiach, que eu havia dito para vocês, sobre o fermento. Fermento dos perushim, que era um fermento do seu ensino, a sua forma de observar o mundo. Os saduceus, Seduquim, eles tinham uma visão muito materialista da coisa. Muito daqui, né? Não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam nos textos dos profetas. Eles achavam que a oportunidade que eles tinham era essa. Então eles se aproveitavam para tirar o melhor da parte financeira, da parte das coisas desse mundo. Já os perushim não tinham esse conhecimento, essa mesma forma de... Os fariseus não tinham essa mesma forma de pensar. Porém, observem os detalhes aqui, ó. A forma de eles se vestirem. Entenderam? Eram muito mais pomposos do que as roupas normais da época. Seus filactérios eram maiores, tá vendo? Os seus tzitzit, né? Filactérios só tinha na testa, né? Eram bem grandes, tava uma caixa bem grande na testa. Então, eles tinham alguns tinham essas nuances de aparecer mais para o ser humano. Por isso existe uma crítica muito grande do Messias Yeshua. Olha o que ele diz em Matitiahu, capítulo 23, versículos 5 ao 7. Vihal ma aceitem yasu la haraot bam.
Leinei bnei Adam. Yahivu lachem hatiflim ve hatzitzit yagedulum. E o texto diz: tudo que fazem para serem vistos pelos outros, eles fazem teflim bem largos e tzitziot compridas. Ou seja, eles têm ornamentos maiores para aparecer para pessoas mais distantes. Ou seja, a pessoa que está vendo de longe aquele homem e diz, aquele ali realmente é um servo do Eterno. Olha o tamanho do filactério, do teflim que ele tem na testa, no braço. Colocava na testa e no braço. Olha o tamanho, parece um baú de coura. Ele botou ali na testa. Olha o tzitzit dele, tá batendo no chão, é grande. Esse homem é muito temente ao Eterno. Yeshua continua. Gostam dos lugares de honra e dos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas. Ou seja, essas pessoas só querem o melhor, só querem estar na pompa, né? São pessoas que são muito ligadas às coisas materiais, serem vistos por outras pessoas, como Yeshua disse. Tudo que fazem para serem vistos pelos outros. Continuando, o texto diz: She'elat shalom lachem. Quer dizer, e de serem cumprimentados com shalom, né? Serem congratulados, né? Com shalom. Bashavakim, ul hikare beshem rabi befi ha-anashim pela boca dos homens. Ou seja, querem ser chamados de rabi pela boca dos homens. E sentem prazer em receber cumprimentos de shalom especiais nas praças e de serem chamados de rabi. Está na boca das pessoas, befi ha-anashim, a boca dos homens, o nome de rabi, de mestre. Eles querem ser conhecidos pelas pessoas por mestres. E Yeshua diz, eu não coloquei o texto aqui, diz, porém vocês não devem querer ser chamados de mestres. Só existe um mestre, a saber, o Mashiach. Yeshua está tirando esse fermento dessas pessoas. Está retirando o Senhor. Afastando esse fermento. A vontade do ser humano em se orgulhar, em ser reconhecido como um mestre da Torá. Eu, particularmente, quando alguma pessoa fala comigo no chat, eu respeito, eu escuto, não tem problema. Os professores me consideram também um professor. Eu não me considero mesmo. Eu me considero como mais um aprendiz que estou aqui ensinando aquilo que eu aprendi. A missão que Yeshua me deu foi de repassar aquilo que eu aprendi. Eu não tenho, jamais eu vou imaginar que eu tenho a condição de ensinar conforme, da mesma forma como os professores que tem aqui no canal, tanto tá imensidão de conhecimento. Um pouquinho que eu passo, eu vou aprendendo, vou passando, aprendo com eles e passo para vocês. E assim a gente vai. E assim vocês também são capazes. Tem pessoas aqui que eu vejo no chat que trazem ensinamentos maravilhosos. Com as suas experiências. Com textos que você vai lendo. Eu vejo às vezes comentários da irmã Lena Posner. Não é morar aqui do canal, mas seus comentários são perfeitos acerca dos estudos. Você vê os próprios Morés ali dando instruções, mas tem pessoas que estão no chat que são altamente capazes. Tem condições também de trazer ensinos. E eu tenho certeza que fazem isso no seu dia a dia. Baruch Hashem por isso.
Mas o desejo desses homens era de serem reconhecidos. E já estavam ensinando as pessoas que a forma correta de ser era assim. E eu estou dizendo, porém você não deve ter esse pensamento. Não é que ninguém queira ser um professor, ensinar, ser um moré, um professor da Torá. Pelo contrário, o Yeshua não está desestimulando as pessoas a serem professores. Ser conhecidos como uma pessoa que está acima de outras pessoas. Não, jamais. Você ser um mestre, uma pessoa que conhece da Torá, você tem que somente ensinar aquilo que você aprendeu. Colocar em prática, principalmente. Tanto que o começo desse texto aqui, quem leu, né? Ele diz, olha, os escribas e fariseus, Perushim, Hassoferim, se sentam na cadeira de Moshe. Tudo o que ele vos disser, façam e cumpram. Porém, não façam conforme as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Isso é hipocrisia. Então, continuando, né? Continuando aqui, vamos lá. Isso. No versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, é isso mesmo. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Não, perdão. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. É isso mesmo. Não é capítulo 1, não. O texto diz: Lo hadavar asher tithalu. Ou seja, não é boa palavra que vocês, tithalu, bimo pichem, que sai da boca de vocês, que gloriam da boca de vocês, né? Tithalu. Ou seja, a glória que vocês têm na sua boca. Halô yadtem ki sor meat um pouco, né? Ya hamitz et kol ha'arissa. O texto diz: Não é boa a vossa palavra, que se vangloriam pela boca de vocês. Não conhecem, pois, o dizer: um pouco de fermento fermenta toda a massa? Então, Shaul identifica essas pessoas que estão em Corinto um caso que ele já está atacando, retirando esse fermento dessas pessoas. Não é bom o que eles estão escutando, provavelmente foram comentar o que o povo de Corinto estava falando. E Shaul diz, olha, não é bom o que está saindo da boca de vocês. Vocês não ouviram falar que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aí o texto continua. Livrem-se do fermento velho das vossas entranhas, para que sejam por massa nova, por pão sem fermento, furado, ou seja, matzá. Pois também o Machia, o sacrifício da nossa Pêssar, foi sacrificado por nós. Então, Shaul está trazendo à tona para as pessoas o conhecimento do Machia. Que o Machia está fazendo um paralelismo. Que o Machia é a nossa peça e que ele foi sacrificado por nós, foi furado. O Machia foi vazado no lado, né? E que nós não podemos estar nos elevando por conta disso, nem subindo ao nosso entendimento uma doutrina que demonstra orgulho, demonstra superioridade. Não pode sair da nossa boca. A palavra Senhor, como você já sabe, representa fermento, vaidade. Assim como o fermento produz o crescimento da massa, mostrando o tamanho do que ela não tem de verdade. Demonstra impiedade. Então, todos nós sabemos que Shaul está falando aqui diretamente do que nós vamos ter, bendito seja o Eterno por isso, posteriormente, que é a Pêssar, no dia 5. Está muito próximo, né? Então, o que é que a Pêssar tem de especial?
Olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui, irmãos. A palavra matzot, que quer dizer pães sem fermentos, tem as mesmas letras, não tem uma letra que seja diferente. Observa aí, viu? Da palavra mitzvot, que quer dizer mandamentos. Quando você come um matzot, um pão sem fermento, é um sinal de que você está se alimentando dos mandamentos do Eterno. Você escolheu o que é certo, o que é correto. À vista de todos, você está se alimentando de algo vil, algo que não tem valor nutritivo nenhum. Enquanto as pessoas que não obedecem o mandamento comem aquele pão com fermento, achando que serão mais nutridas do que você que comeu aquele pão sem fermento. Porém, o que elas estão comendo é massa velha, contaminada pelas doutrinas do mundo, que tem um valor nutritivo igual, literalmente, ao do matzot sem o fermento. Qual é a diferença? Ele está contaminado. O fermento representa contaminação. Já o do eterno é puro. Então, tudo que vem do mundo, meus irmãos, ele nutre por um momento, mas aos poucos vai lhe matando. Já o que vem do eterno, ele lhe nutre sem contaminação. Vai lhe dar os nutrientes sem nenhum tipo de contaminação. Então, continuando, né? Shaul vai soltar esse texto que vai trazer muito sentido para nós, viu? Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Ele diz o seguinte: Uvchen na hog et hag lo nisor ya yasham velo fish or vi sheor roa ve resha ki im bematzot tom va emet. Dessa forma celebremos a festa, não com o fermento velho, não no fermento do mal e do ímpio, mas na matzot da pureza e verdade. Então, Shaul, ele estava falando sobre Pessa antes. Deixa eu voltar aqui. Falando sobre Pessa. Livre-se da massa nova. Aqui, ó. Que o sacrifício da nossa Pessa. Estava falando sobre Pessa. E agora ele está dando uma ordenança. Celebremos a festa. Então o convite é dado, assim como foi imposto e ordenado pelo Eterno, dizendo, vai cá, dizendo, chamou o Eterno. O Eterno está chamando todo ser humano ao arrependimento. Assim Shaul está convidando todos nós para celebrarmos a Pessa. Quantos de nós, meus irmãos, não tínhamos esse conhecimento? E hoje nós podemos estar nos preparando para livrar todo o fermento da nossa casa, nos preparando para comer pães sem fermentos, as ervas amargas, e louvando ao Eterno por isso. Para muitos isso é loucura. Como Shaul mesmo fala nessa mesma carta, né? Que a palavra do Eterno é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder do Eterno. É loucura para o mundo pararmos um dia na semana, não fazer nada, não comprar, não vender. É loucura para o mundo. Loucura total. A gente tirar o fermento da nossa casa. Fazer doação, fazer de sedacá. Para as pessoas que não têm conhecimento sobre essas coisas. Comemos um pão sem fermento. Com ervas amargas. É loucura para o mundo. É loucura não comer animais impuros.
É loucura para o mundo não roubarmos. Ah, mas isso aqui tá tão fácil, pô. Por que tu não pega para tu? É loucura para o mundo. A gente não sermos imorais sexualmente. Andarmos aí nos prostituindo. Temos um só relacionamento. Você com seu cônjuge, a gente com a nossa esposa. Homens conversando, dizendo, mas você não tem vontade de outras mulheres? Não. Para mim, eu estou satisfeito com a minha esposa. Eu a amo e ela me ama e nós vamos viver juntos. É loucura para o mundo. Nos afastarmos do fermento. Estarmos livres desse tipo de coisa. É loucura para o mundo. Então, vamos continuar, né, meus irmãos? Senão, falei só do fermento. Agora a gente vai entrar no mel, né? Behol de Vash, de todo mel. Então aqui o mel de tâmara, né? Olha aqui, ó. Tâmaras bonitas, o mel aqui atrás. Bem docinho, viu? Por sinal. O rei Shlomo, Provérbios, capítulo 25, 27, diz: Hal de Vash ha rebot lo tov. Não é bom. Verequer kevodam kavod. Não é bom comer muito mel, nem procurar honra após honra. O mel está sendo associado à honra, a honrar alguém ou ser honrado. Neste caso aqui, está sendo comparado o mel à honra, à honraria. Eita, perdão, não estava na tela aqui não, sorte que eu virei. Pronto, tá aqui tudinho. Não se acalmem, não fiquem nervosos, se acalmem. Vou dar um pouquinho de mel para vocês aí, tá certo? Vocês podem tomar mel aí, mel de tâmara, viu? Bonito. Aqui, é bem docinho, se vocês puderem depois provar, é interessante. Então, o rei Shlomo está nos dando um conselho. E o mel, ele também, além, lógico, da doçura que tem em obedecermos a Torá, o mel também pode trazer a conotação de você ser honrado ou você honrar alguém. Você levar algo doce para a pessoa está triste com você ou está chateado, você vai lá e dá aquele mel, aquele doce, uma caixa de bombons. Aquilo ali vai adocicar aquele conceito que a pessoa tem por você. Então, o mel também tem essa conotação. Isso não fica ali somente aos tempos de hoje. A gente tem também isso em toda a Escritura. Então, perdão aqui, deu uma saída aqui na tela. Apesar do mel ter uma conotação das delícias e estar em obediência à Torá, olha o que o Salmo 119, versículo 103 diz. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Então, tem essa conotação de delícia, maravilha. Os decretos do Eterno são comparados também à delícia. Em momentos de arrependimento, meus irmãos, em momentos que você está literalmente agradecendo ao Eterno por uma dádiva, porque Ele deu a você algo, Ele lhe abençoou com algo, no momento que você está levando um animal para o sacrifício, ou você está, como é que eu posso dizer, arrependido diante do Eterno, você está triste por um momento que você cometeu ali, você foi lá e levou o animal para o sacrifício do Eterno. E o momento que você está com paz com o Eterno, você não pode levar o mel por conta desses simbolismos. O primeiro, você está arrependido. Para que você está levando o mel ali para o Eterno, naquele momento que ele vai julgar se o seu sacrifício está sendo válido ou não? Seria com a intenção de adoçar o julgamento?
e você honrar o Eterno para que ele possa lhe honrar de volta. Quando você está levando por uma dádiva que foi agradecida, você está pagando ao Eterno com doçura aquela bênção que você recebeu. Você está dando ao Eterno aquilo ali. Com o intuito de quê? O intuito de que o Eterno fez isso por algum tipo de troca? Ele estava precisando daquilo de você? Ou então, para você dar um sacrifício de paz ao Eterno, você já está barganhando com o Eterno para que aquela paz perdure? Porque o mel vai ter o sentido, em tese, justamente de adoçar quem está julgando. Adoçar a mão, a boca, os lábios daquele que pode dar um pronunciamento ruim contra você, contrário a você. A intenção de subornar aquela pessoa. Você lhe dá algo para adoçar o seu julgamento. A pessoa não pode levar uma oferta ou um sacrifício, o que quer que seja, para o Eterno, com a intenção de subornar ou de querer diminuir o rigor de um possível decreto ruim. A gente tem que ir para o Eterno, agradecendo, lógico, para Ele por todas as situações. Nos arrependendo, agradecendo, então, no momento de paz que nós estamos com o Eterno, que Ele possa estar livre para que no momento que a gente estiver em erro, diante das suas instruções, a gente não pode pensar, mas eu também, no momento que eu estava em paz, eu era bem contigo, eu te dava tudo que eu tinha, eu te dava mel para adoçar teu paladar. Tem essas conotações de querer subornar ao Eterno, que é todo poderoso, não precisa de nada do que o ser humano pode dar, além do seu coração. O Eterno só tem interesse, meus queridos, em nosso coração. Somente nele. Vamos continuar. Eu estou aqui finalizando, para que também à tarde a gente possa finalizar esse estudo. Que vocês possam descansar, né? Aproveitar o Shabat. Já vocês vão almoçar e bater um pratinho, tenho certeza. Pequeno, viu? Não coma muito não. Certo? Coma devagarzinho, com calma. Para você não ter uma indigestão aí, viu? Devarim, capítulo 16, versículo 19. Olha que texto, viu? Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente, literalmente, um presente pode ser um mel, cega os olhos do sábio e torce a palavra das pessoas, da pessoa mais correta. Então, a pessoa que vai levar algo para um juiz está ali pervertendo o seu julgamento. Está pervertendo o seu decreto. Nós não podemos jamais querer chegar diante do Eterno com nossa oferta, que quer que seja um auxílio a sedacá ao próximo, seja uma amizade que você tenha, você querer aparecer diante do Eterno querer aparecer dizendo, olha, eu faço tal coisa por tantas pessoas, quebra um galho aí, me ajude. Essa palavra é horrível, me ajude, numa conotação que a gente tem hoje em dia, é justamente de você ficar devendo um favor para alguém, ou que aquela pessoa ficar devendo um favor para você. Não se pode subornar o Todo-Poderoso. Então, mel poderia ter essa conotação. Você levar para o Eterno algo que ele não pediu seria desastroso, principalmente com a conotação de suborno. O texto diz: Tzedek, ti redof lema'am, ti reye ve yareshta et haaretz asher Adonai Eloheiha noten lach. Justiça perseguirás, para que vivam e herdem a terra que Adonai seu Elohim dá para vocês.
Então, esse texto está na Parashá Shoftim. E vocês podem entender que o Eterno só quer que você persiga a justiça. Você que tem o dever de buscar a justiça e não perverter a justiça. Você ser neutro, meus irmãos, já é ruim. Imagine você ser um responsável por perverter o juiz. Vai chegar um momento que o juiz só vai julgar, falando humanamente, né? Só vai julgar se tiver, famoso aqui no Nordeste, né? O molha a goela. Olhar a mão do juiz. Horrível. Porque se o outro lado for mais forte do que você, acabou-se. Ele dá mais dinheiro, paga, ganha quem paga mais. Você tem pouco, o outro tem muito, acabou-se. Por isso que a justiça, ela tem um simbolismo de ser cega, né? Ela não pode estar com as mãos abertas para que ninguém bote nada. Ela está segurando uma balança, e a balança que vai ser pesada são as causas. Mas infelizmente hoje em dia na justiça que a gente observa é que a balança está pesando dinheiro. Quem paga mais, aí pronto. Mas na do Eterno, nada pode perverter o seu julgamento. Não pense você que levando mel vai melhorar a sua situação. Levando um pão bonito vai melhorar a sua situação. O Eterno só quer a justiça. Nada disso vai importar diante do Eterno. Nada, meus irmãos. Então, deixa eu ver os comentários que eu sempre coloco aqui. O mel, apesar de ter uma conotação muito agradável, como a gente já sabe, inclusive uma das mais conhecidas das frases do Eterno utiliza também o mel, né? Eretz Zavat Halav Udevash. O mel pode ser também utilizado de uma forma errada. Resultados contrários em relação, literalmente, ao Eterno. O mel, na oferta, literalmente, meus queridos, significa propina, suborno, querer perverter o juízo do Eterno. E também um agradinho a mais, né? Além daquilo que é solicitado para adoçar a boca daquele que tem poder para decidir. Também o mel pode ter a conotação de você querer se alegrar no momento que não é para se alegrar. Você vai querer se alegrar no momento que você deve estar triste. Por exemplo, na oferta que era levada por remissão do pecado. Não pode ter doçura nisso. Você levar mel para poder pedir perdão do seu pecado. Continuando. Perdão. No livro de Levítico, vai entrar no capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: Vehol korban min chotha ba melach tim lach velo tishbit, ou seja, o melach, o sal, tishbit, você não pode omitir, né? Melach briti, ha melabriti Elohecha me'al min hatecha al korbanicha takriv melach. Tempere toda oferta de grãos com sal. Não omitirás a oferta de grão, o sal da aliança de nosso Elohim. Ofereça, porém, o sal em todas as suas ofertas. O sal é um churrasco. Meu. Todo sacrifício do Eterno tinha que se levar sal. Qual é a conotação do sal, meus irmãos? O que o sal tem para nos dizer sobre isso? A gente vai finalizando, né? Um pouquinho só para a gente. Cadê a hora? Não passar muito. Espera, vou estar finalizando. Mas vamos lá. Dá para dar uma aceleradazinha aqui para a gente poder não perder, né, parte desse estudo e nem entrar no tempo do outro, da tarde. Caso você leve uma oferta de grãos de primícias a Adonai,
Tragam oferta de grãos de suas primícias, o miolo de grãos e espigas verdes secos ao fogo. Verta azeite de oliva sobre ele e coloque acima do incenso. Trata-se de uma oferta de grãos. Essa oferta deve ter o quê? Escreva aí nos comentários. Sal, certo? O sal Melar Briti, o sal da aliança, certo? Melar Briti. Então, existe um sal que representa a aliança do Eterno? Sim. Esse sal deveria ser levado nas ofertas do Eterno, não poderia ser omitido. Então a gente aprendeu o quê? Tem duas coisas que você não pode levar. E tem uma coisa que você é obrigado a levar. O sal. O que é que o sal representa, meu querido? Vocês devem estar se perguntando. Não vou nem fazer o comentário desse slide, vamos para o outro. O sal, meus irmãos, está aqui, ó. Pelo Tashevit Melar Briti, e não omitirás o sal da aliança. O sal da aliança, meus irmãos, preste atenção que coisa fenomenal. A palavra Melar Briti, ela tem o valor numérico de 690. Agora, o mesmo valor numérico, é o que eu disse um pouquinho mais cedo, deu até um spoiler, mas eu acho que o pessoal não notou. Edut Torá também tem um valor numérico 690. É isso? É isso mesmo. Podem fazer as contas aí. Edut Torá e Melar Briti, todas as duas têm um valor numérico 690. Edut Torá é o testemunho da Torá. Tem um valor 690. Então, o que não se pode faltar quando nós vamos levar nosso sacrifício ao Eterno? Edut Torá, o sal da aliança. Nós temos que levar o testemunho da Torá. No livro de Revelação, Apocalipse, fala justamente isso, Apocalipse 14, verso 12. Eis a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho do Mashiach. São duas coisas que são intrínsecas, meus irmãos. Você não pode pedir o sacrifício do Cordeiro sem que você tenha o testemunho da Torá. O testemunho que o Mashiach deu sobre a Torá. Guardar em seu coração a Torá é você receber o sacrifício do Cordeiro. Uma coisa está atrelada à outra. Então, no livro de Yeshayahu também, no capítulo 8, fala justamente isso. Sela a Torá ao testemunho. Ou seja, a Torá ao testemunho. Edut Torá, o testemunho da Torá. O sal sempre deve estar presente em todas as ofertas do Eterno. Não serão aceitas se for omitido. Será excluído, vai estar abolido, deixado de fora do reino do Eterno. Isso demonstra que não existe sacrifício sem arrependimento e sem a Torá. Ou seja, você não pode pedir ao Eterno, dar um sacrifício ao Eterno com a intenção de suborno, como a gente viu, que é o mel, a representação do mel. Você não pode levar um sacrifício inflado, ou seja, cheio de doutrinas do mundo. Você não pode levar um sacrifício do Eterno sem arrependimento. E você não pode levar no sacrifício do Eterno sem o testemunho da Torá. Você não pode subornar o Eterno. Você não pode levar no sacrifício inflado. Você não pode levar no sacrifício sem se arrepender. E sem estar atrelado a esse sacrifício, você não pode levar ele sem estar atrelado ao testemunho da Torá. Então, Terrelim, Salmos, capítulo 119, versículo 142. Vamos relembrar alguns textos? Tua justiça é uma justiça eterna, e a tua Torá é a verdade. Yohanan, capítulo 17, versículo 17, diz: separa-os para a santidade por meio da verdade. A tua palavra, a tua Torá, tuas instruções
até para quem não conhece, a tua lei é a verdade. A palavra lei em hebraico, para quem está acompanhando aí, é a palavra ensinamentos, instruções. Por último, lei. O que é que Yeshua está dizendo? Que a tua instrução, ó Eterno, a tua Torá, a tua lei é a verdade. Também, assim entende-se o quê? Que a Torá, o que é que a gente subentende sobre a Torá? A Torá é perfeita e refrigera a alma. Está lá em Tehillim, capítulo 19, versículo 8. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, faz sábio o tolo. Ou seja, aquele que não tem entendimento se torna sábio. Como faz tem um rapaz que faz assim. Comigo, tá? Muitos hoje acham que eu tenho bastante conhecimento, mas, meu irmão, eu só repercuto o que eu aprendi com grandes professores que tem na minha vida. Mas a minha sabedoria, comparada a 5, 6 anos atrás, eu não sabia nada. Meu irmão. E isso se fez na minha vida. Não estou falando isso com orgulho, não. Viu? Eu estou aqui por um milagre do Eterno. Eu louvo todos os dias ao Eterno por conta disso. Louvo ao Eterno por conta disso. De ter aprendido sobre as suas instruções. Estar hoje praticando a sua palavra. Ter guardado em meu coração e amando a Ele todo dia. Eu sou o exemplo vivo. Me acho assim. Como eu acho que todo professor que está aqui nesse canal e todos vocês que estão no chat se consideram um milagre andando. Cada um passou por uma situação diferente. Cada um tem uma história para contar. Vamos ver em breve aí no programa da Morá Kessia. Porém, todos nós nos consideramos um milagre do Eterno sem orgulho. Sem querer nada em troca. Somente por alegria de servir ao Criador de todas as coisas. Segundo ponto. Quem coloca sua alegria na Torá do Eterno, é abençoado e feliz. Olha o que está escrito em Tehillim, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Abençoados são os que rejeitam o conselho do ímpio. O Senhor, o fermento que permeia o mundo. Não ficam no caminho dos pecadores. Ou seja, essas pessoas não introduzem o fermento na massa. Nem se assentam à roda dos escarnecedores. Também não vão levar esse fermento adiante. Não vão pegar e tirar um pedaço desse fermento e guardar para colocar em outras massas. Escarnecer do que foi apresentado pela terra. Antes, a sua alegria está na Torá de Adonai. E na sua Torá medita de dia e de noite. Até o gato está confirmando aqui, meus irmãos. Felizes, Tehillim capítulo 19, versículo 1 também. Felizes são aqueles cujo caminho da vida é irrepreensível, que vivem pela Torá de Adonai. Então, aquele que é irrepreensível no caminho da vida, ou seja, que guardam a Torá do Eterno, vivem pela Torá do Eterno. Então, meus queridos, esse foi o nosso estudo de agora de manhã. Vocês possam almoçar aí com a alegria da família de vocês, né? Tem alguns textos aqui, né? Eu não coloquei aqui, mas eu vou trazer o último texto do Mashiach Yeshua, que ele diz o seguinte: ó, vocês, todos nós, são o sal da terra. Mas se o sal perder o gosto, como tornará salgá-lo novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. E nós sejamos esse sal, meus irmãos. Aqueles que são responsáveis por trazer sabor à vida das pessoas. Pessoas que hoje em dia, a maior taxa de suicídio, a maior taxa de depressão do mundo é na sociedade que tem mais acesso à tecnologia, que se diz está mais conectada, mais próxima dos outros, mesmo estando longe. Pelo contrário,
são pessoas que estão longe, mesmo estando perto. Que nós possamos usar a tecnologia para o nosso bem. Estamos nos comunicando hoje por essa tecnologia. Vocês jamais me conheceriam, muitos aí, né? Se não fosse essa tecnologia. Porém, a gente tem que usar dessa tecnologia para o bem, para sermos sal na vida das pessoas. Dar gosto à vida das pessoas. Não um sal em grande quantidade, a gente tem que saber dosar. Porque muito sal também dá problema, né? Na vida. Mas o sal é um componente que, literalmente, meus irmãos, ele sendo colocado nas doses certas, ele traz a vida. Um ser humano não pode viver sem sal. Sais minerais, né? Literalmente. Ele é capaz, se o ser humano comer todos os alimentos sem sal, ele morre. Por quê? O corpo não vai reter a água. O que retém a água é o sal. No corpo do ser humano. Tanto quando a pessoa está com retenção de líquidos, ele está geralmente com muito sal no corpo. Então, um diurético para poder diluir esse sal. O sal tem essa representação de manter a água que traz a vida. O edute, o testemunho da Torá. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, de manhã. Que o Eterno possa abençoar vocês para agora à tarde. Também serem abençoados com mais um estudo, mais um shiur. Finalizando essa porção maravilhosa de Vaikra. E que nós possamos agora recitar, né? Abricat Kohanim com o Moreh Haimson mais uma vez, tá certo? יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti, e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Shalom, shalom, meus irmãos. Até daqui a pouco, viu? Vocês ainda vão ter que me aturar mais um pouquinho, tá certo? Já a gente estamos de volta aí para finalizarmos essa bendita porção da Torá, tá certo? Um abraço. Vou deixar uma música aqui do teu Haimson, vou só trocar aqui rapidinho. Vou pedir licença para o Moreh Haimson e botar os irmãos aqui do Harpavarim. Colocar mais uma música para vocês aí, tá bom?
הגלבוע, משאל שאול הלכניתו בהר הגלבוע, רק נער גר עמו, רק נער מבני עמלק, יבש וחם, יבש וחם, הקיץ והעמק, האדמה צבעה פחם, הקיץ והעמק, אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שתיית זהב, כמו היום באותה שעה. נפרס הזקלק בהר הגלבוע, היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע, מנגד התבור בהר החרמון במרחב, כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע, אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע, אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. תודה רבה. Quem acompanhou até o fim tá vendo, olha o que o gato tá subindo aí. Quer derrubar um negócio que o professor Marco Felipe me deu, rapaz. Próximo ali de presente, eu guardo aqui com todo carinho. Aí tá esse gato aí subindo, viu? Mas assim mesmo. Shalom, meus irmãos, até daqui a pouco, viu? Ai, ai. Cada um, viu?